Amém. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Então, como o pastor falou, a gente vai estar dando continuidade à nossa escola dominical, né? A gente está com o tema esse mês de chamados para servir. E hoje a gente vai aprender mais especificamente sobre um tema, quem vai falar logo mais. Mas antes eu queria orar com você. Pai, nós te damos graças por essa manhã, Senhor. Nós colocamos mesmo esse momento diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui pelo Senhor, Pai. O Senhor é o centro das nossas vidas, Pai, é a razão, Pai, do nosso levantar, do nosso deitar, do nosso andar. Sim, Pai, o Senhor é a razão da nossa vida, Senhor. E nós queremos fazer tudo para a glória mesmo do Senhor, Pai. Eu oro para que possamos receber mesmo as Suas instruções dessa manhã e sermos rápidos em colocar em prática, Pai. Eu oro para o Senhor alcançar a vida de cada um aqui, Pai, na sua necessidade, Pai, naquilo que precisa. Sim, Espírito Santo, você é o mestre dos mestres, é você que nos ensina a respeito de todas as coisas. Eu creio o Senhor esclarecendo áreas da nossa vida que precisamos crescer, precisamos permanecer. Sim, Pai, para que façamos a Sua vontade. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler com você lá em 1 Timóteo, no capítulo 1. 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Primeira Timóteo, capítulo 1, no versículo 12. Diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Nessa manhã, a gente vai falar um pouco sobre qual é a nossa perspectiva de ministério. Quando alguém fala ministério, você tem um ministério, você tem algo para fazer, você é um ministro do Senhor, o que é que vem na nossa mente? Paulo, ele dava graças a Deus porque Deus o designou para o ministério. Você vai ver em outras passagens Paulo convidando Timóteo a servir junto com ele como um bom soldado de Cristo. Você vai ver Paulo falando que importava que as pessoas o considerassem como ministro. Mas no final de contas, o que é ser ministro? O que é ministério? Sabe, eu penso que é importante a gente entender isso, primeiro para que a gente não se frustre. Quando dava aula no departamento infantil, às vezes antes de começar a aula, chegavam umas 3, 5 crianças e diziam assim: tio, hoje eu posso ser ajudante? E eu dizia, com certeza, né? Quem é que não quer ajuda? Sendo que às vezes, depois de alguns minutos, acontecia uma frustração. Porque o que para mim era ser ajudante, para a criança era diferente. Então a criança pensava que por ser ajudante não ia precisar sentar com os outros, ia poder ficar lá na sala, lá na frente, ou ia poder ficar sentado lá atrás conversando, porque afinal de contas eu não sou qualquer um, né? Eu sou apenas ajudante essa noite. E eu dizia: não, rapaz, ser ajudante quer dizer que você vai passar a ofertinha, que você vai me ajudar numa dinâmica aqui. Aí vinha a frustração: não, tio, eu sou ajudante, deixa eu ficar aqui na frente. Mas não podia. E entenda que às vezes, se a gente tiver o conceito errado do que é ministério, a gente pode se frustrar, achando que ministério é uma coisa que não é, e ao olhar e dizer: Senhor, isso que eu estou vivendo, isso é ministério. E ministério, a gente vai ver mais à frente que ministério é serviço. Ministério não é uma posição, não é um lugar, não é um sentar na frente. Você consegue me entender? Ministério é cooperar na missão que Deus nos deu. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso essa manhã. Outro motivo da gente entender é para que a gente não faça de qualquer jeito. Mas se a gente achar que ministério é qualquer coisa, ministério é fazer qualquer coisa para Deus de qualquer jeito, isso é meu ministério. Mas não, você vai ver Paulo falando da importância, por exemplo, ele fala sobre qualificações para o ministério, características que eram pré-requisito para alguém ser ministro. Dizendo assim: olha, não pode ser feito de qualquer maneira. Eu gosto que nessa passagem ele diz: eu dou graças a Deus que me considerou fiel. É uma qualificação, isso é a gente fidelidade à missão que Deus nos deu. Você consegue me entender? Imagina que você contrata um rapaz para fazer um serviço na sua casa, para colocar uma porta. Aí quando você chega em casa, ele foi e fez um primeiro andar. Você: rapaz, eu queria uma porta. Ele: não, mas é que eu olhei, eu fiz: rapaz, aqui vai ficar melhor, eu vou botar um primeiro andar, uma janela. Eu queria era botar uma janela. A porta não... Eu não sei você, mas eu acho que eu não contrataria essa pessoa de novo, não. Porque foi lhe posto um serviço, uma missão lhe foi dada e ela simplesmente não foi fiel com aquilo que lhe foi
confiado. Por isso que você vai ver na palavra de Deus ele enfatizando tanto, por exemplo, a questão de fidelidade. Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, importa como dispenseiros que sejamos achados fiéis. O que você entende é que ministério é um serviço a Deus. E por conta disso, é importante a gente entender isso para a gente não viver frustrado e também para a gente não fazer de qualquer maneira. Paulo, falando sobre essa questão, ele fala da fidelidade que foi preciso ser encontrada. Ele fala para Timóteo que ele deveria confiar a mensagem a homens fiéis. Ele fala sobre características lá em 1 Timóteo capítulo 3, de integridade, de caráter. Lá em Atos, no capítulo 6, quando a igreja superlota, né, você imagina, tinham 120 pessoas reunidas, Pedro prega o evangelho, a Bíblia diz que se juntaram, foram contados cerca de 3.000 homens, né? Imagina o tanto de gente, começou a haver uma necessidade de mais pessoas para servir. E eu quero que você perceba que quando ele vai chamar essas pessoas para servir, ele diz, olha, vejam entre vocês, homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. O que você entende é que ministério não é qualquer coisa. A gente não pode achar que ministério é, como eu disse, é só sentar aqui na frente. Não, ministério é estar aqui na frente ministrando. Ministério, isso pode fazer parte, mas isso não é ministério. E por que é importante a gente entender isso? Para que a gente não fique nem aquém daquilo que a gente precisa fazer e nem frustrado. Até porque, já quero abrir esse parênteses, às vezes, não sei se já passou por isso, de achar que ministério diz respeito somente aqui. Aí você diz, rapaz, meu coração queima por pregar a palavra. Eu almejo o dia em que eu vou ser convidado e vou ministrar ali no culto, e aí vai ser poder de Deus, cadeiras vão voar, o povo também, e aí está tudo bem. Isso não é errado. Paulo diz que aquele que almeja o episcopato, excelente obra almeja. Se você deseja isso, se está no seu coração, se encha mesmo, se prepare, se dedique, ore mesmo, se consagre. E se Deus lhe chamou para isso, vai acontecer e está tudo em paz. Mas às vezes eu percebia, digo na minha vida mesmo, num desejo por isso, e não percebia as oportunidades que estavam ao nosso redor. Uma coisa que eu comecei a entender é que se tem alguma coisa da palavra que me chamou a atenção, que eu aprendi, que foi esclarecedor para mim, eu não preciso aguardar uma escala do domingo de manhã para ensinar alguém. Eu posso no meu dia a dia encontrar com alguém e dizer, rapaz, olha, eu estava ali na palavra, e aquilo me chamou tanto a atenção, e eu quero compartilhar isso com você. Isso é ministério. Ministério é serviço. Ah, rapaz, eu queria poder servir, ajudando pessoas de tal maneira, mas eu talvez não consegui, ainda não estou naquele departamento, não estou. Mas tem pessoas ao seu redor, no seu trabalho, na sua rua, em que você pode compartilhar o evangelho, em que você pode assistenciar elas, e isso é ministério, porque ministério é serviço. Eu queria ler com vocês lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. No versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: por isso, eu estou em 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu gosto muito dessa passagem e eu queria destacar, antes de a gente comentar um pouco sobre o contexto dela, aqui Paulo fala usando a palavra ministros. E talvez hoje, para a gente, essa palavra ministro esteja muito associado ao contexto de igreja e tudo mais, mas a palavra ministro, o original mesmo dela, ela fala sobre servo. É literalmente isso. Se você for ver, a Bíblia, a nossa tradução, pega algumas palavras do grego e traduz como ministro ou como servo, né? Algumas delas são, por exemplo, diaconia, que é de onde vem a nossa palavra de diácono. E o significado dessa palavra é literalmente um serviço, especialidade daqueles que executam os pedidos de outros, que pelo chamado de Deus proclamam e promovem religião entre os homens. Outra palavra que nós temos traduzido é a palavra doulos, que diz respeito a servo também. Aqui em 1 Coríntios, a palavra que Paulo usa é uperetes, que significa um remador de baixa categoria, um remador subordinado, um que serve com as mãos. E eu gosto que ele também usa a palavra dispenseiro. Eu amo essa palavra, porque significa um mordomo que administra os recursos da casa em que trabalha. Alguém que administra os recursos do seu senhor, os recursos que não são seus.
E sabe, queria destacar primeiro isso, porque a própria palavra ministro diz respeito a serviço. A gente não pode associar ministério, ser um ministro de ser um servo. A gente não pode desassociar essas duas coisas. Porque ministro é um servo, ministério é um serviço. É tanto que Paulo diz que importa que nos considerem como servos. Olha só, olha o que estava acontecendo aqui. Aqui a igreja de Coríntios ela estava dividida. Alguns diziam, rapaz, eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo. Sabe Paulo? Eu sou de Paulo. Eu dizia, não, eu sou de Apolo. Eu dizia, não, e eu sou de Cefas. Eu dizia, e eu? Vocês são desse judim, mas eu sou de Cristo. Pessoa talvez tentando sair do meio, né, da confusão, ou então querendo se passar por maior, né? Você é de Paulo? E eu que sou de Cristo. Aí Paulo pergunta, por acaso Cristo está dividido? Ele diz, e quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é Cefas? Apenas servos de Cristo. O que está querendo dizer? Não existe essa de, rapaz, eu sou de Paulo, porque Paulo é o cara. Rapaz, eu sou de Apolo, porque Apolo que é o bambambam. Não, é tudo em servo de Cristo. Ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. No final de contas, nós somos apenas servos. E é por isso que ele diz aqui, sabe o que importa? Importa que nos considerem como servos. E eu creio que isso é importante tanto para que as pessoas vejam eu e você como servo. Olha que maravilha que é o Evangelho, olha só. Essa manhã você vai sair daqui com um desejo intenso de que alguém olhe para você e diga, meu servo. Não apenas dele, né, obviamente, mas de Cristo. Mas a gente serve a Cristo servindo as pessoas. Você consegue me entender? Na verdade, Paulo vai falar aos filipenses que nós deveríamos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Jesus, ele vai falar em Mateus, a gente vai ver essa passagem já já, mas os discípulos estavam discutindo, quem é que é o maior? Rapaz, eu sou o maior, não, fulaninho é o maior. Isso aconteceu, a gente vai chegar nessa passagem já já, a gente vai explicar o contexto. Mas Jesus diz, olha, aqui não é como é no mundo. Porque no mundo, os maiorais são os que governam, são os que exercem autoridades. Mas com vocês não vai ser assim. O maior entre vocês vai ser servo de todos. Ele diz, assim como eu. Tem alguém maior do que Jesus? Não tem. Não tem ninguém maior que Jesus. E ele se fez servo de todos. Ele se fez servo. Ele se fez servo de Deus. Ele subsistindo como Deus, nem julgou como usurpação. Ele nem fez, rapaz, eu sou Deus, eu vou lá servir a qualquer um. Ele diz, não, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O que você entenda é que ministério é serviço, é se tornar um servo. Isso é ministério. E por ser isso significa que a gente não é o nosso Senhor. Amém? Servo serve a alguém. O nosso Senhor é Cristo. Todos nós somos servos dele. Ele é o nosso cabeça, ele é quem manda, ele é quem dá a direção, ele é quem nos conduz. Afinal de contas, eu amo, por isso que eu amo essa palavra mordomos ou encarregados, porque a gente está servindo a Deus com os recursos que ele nos deu, as pessoas dele. Você consegue me entender? O dom não é seu, a habilidade não é sua, o chamamento não é seu, e as pessoas também não são nossas. A gente é apenas mordomo, administrando aquilo que nos foi confiado. Não sei você, mas eu vejo isso como uma grande honra. E é por isso que Paulo vai dizer, rapaz, eu dou graças a Deus que me considerou fiel, designando-me para o ministério. É uma honra, é um privilégio. Eu quero dizer para você que é um privilégio para todo cristão. Todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para executar algo no corpo de Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que ao ponto que a mão não pode dizer para o olho, rapaz, eu não preciso de você não. Então eu digo assim, não, eu tenho um dom especial. Eu não preciso de você, você não precisa de mim, nós só precisamos de Cristo. E tem gente que vive assim, não é verdade? Não, rapaz, eu não preciso de você, você não precisa de mim, todo mundo precisa de Cristo. Mas meu irmão, o Evangelho é eu preciso de você, você precisa de mim, e todos juntos precisamos de Cristo. Não é cada um por si, cada um vivendo a sua vida. Pelo contrário, é o corpo, de forma que o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. E eu gosto que Paulo falando ali, ele diz, os membros que para nós não aparentam ter tanta beleza, a gente orna, né? A gente bota um adereço, bota um brilhozinho, bota um colar, bota uma pulseira. Rapaz, não é muito bonito, a gente dá uma incrementada, né? Para ver se fica mais bonito. Mas os membros que são importantes, a gente nem precisa disso. Ele diz que Deus fez isso no corpo, concedendo muito mais honra àquilo que não tinha.
para que nós possamos ter cuidado, igual cuidado de uns para com os outros. E eu gosto de pensar sobre isso, e eu gosto de pensar assim, sabe? Talvez você olhe para o seu irmão e você diga, rapaz, a gente está aqui, né, como talvez olhe para o pastor e diga, rapaz, o pastor é importante, pastor, né? Pastor é pastor, né? Mas o irmãozinho ali do canto, rapaz, ele não é tão importante. Talvez eu precise do olho, mas da unha, acho que da unha eu não preciso não. Mas o que Paulo diz é que todos precisamos de todos. E o que eu gosto que ele fala sobre isso é que ele diz que os membros que menos têm valor, a gente orna, né? A gente bota um adereço, a gente faz com que aquilo tenha valor. E eu gosto de pensar nisso sobre a nossa vida, sabe? Talvez para um irmão que é próximo da gente na nossa igreja seja fácil, porque a gente já conhece os dons, conhece as habilidades, é fácil a gente valorizar. Eu creio que a gente precisa, aqueles que estão mais distantes de nós colocamos valor nele. Talvez naturalmente olhando, rapaz, é tão distante de mim, eu nem valorizo não. Rapaz, mas a gente pode ornar. Sabe, como é filho de Deus como eu, é meu irmão em Cristo, é membro do mesmo corpo que eu, tem uma função que eu não tenho, tem um dom que eu não tenho. Isso começa a fazer com que o meu irmão se torne mais precioso para mim também. O que você entende é que ministério é isso. Ministério é serviço. E todo serviço é importante. Então você tem um ministério, amém? Talvez o seu ministério não seja diretamente estar aqui ministrando, porque isso aqui é uma parte muito pequena de qualquer ministério. Muito. Mas você tem um ministério. O próprio ministério da reconciliação, de alcançar outras pessoas, de trazer outras pessoas para Cristo. Isso é missão minha e sua. Um serviço que nós fazemos ao Senhor, mesmo por amor a Ele, por gratidão. Eu tenho escutado uma canção há uns dias, né? O nome da canção ela fala sobre o escravo da orelha furada. Você já ouviu falar sobre o que era o escravo da orelha furada? No período do Velho Testamento, o escravo tinha um período para ser escravo. Depois de um determinado tempo, ele estava isento, estava livre. Mas se ele, por vontade própria, por desejo, ele dissesse, rapaz, eu quero continuar sendo escravo desse rapaz. Ele chegava para ele, falava isso, o Senhor furava a orelha dele, e ele para sempre seria seu escravo. Mas era um escravo por vontade própria, um escravo por amor. E esse é o nosso estilo de servidão a Cristo. A gente não está servindo a Cristo por obrigação. A gente não está servindo a Cristo com pesar. É por amor a Ele. É por vontade própria. Paulo, e eu acho que esse é um interessante, é porque se a gente fosse achar que ministério, fazer algo para Deus, era uma posição elevada em que Deus nos levaria, seria mais complicado. Mas ministério é serviço. E Deus já lhe chamou para servir. Então o que a gente precisa fazer agora? Se colocar como servo. Você entende que para se colocar como servo não existe muito requinte, não precisa de muito glamour, não precisa de muito purpurina. É só dizer, ei, vem ser servo. É mais fácil você se colocar como servo do que você se colocar como autoridade. Você consegue me entender? E é interessante que Jesus, ele tomou a forma de servo. Paulo, ele diz que sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. Em Romanos 1, no versículo 15, eu vou ler aqui. Romanos 1, no versículo 15. Versículo 14, diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Sabe, não sei você, mas eu não sei qual foi o momento em que Paulo criou uma dívida de ter que pagar esse povo tudinho. Paulo é que se colocava nessa posição, rapaz, quanto a mim, eu sou devedor. Eu sou escravo, eu sou servo de todos, tanto a gregos quanto a bárbaros, a sensatos, a insensatos. Por isso eu estou pronto. Por isso eu estou pronto já para pregar o Evangelho. Você entender que é uma decisão nossa nos colocar na posição de servo. É um dever nosso nos colocar na posição de servir uns aos outros. Afinal de contas, Cristo já nos chamou para isso. Só basta agora nós tomarmos a forma. E isso diz respeito mesmo, como Paulo fala aos Filipenses, sobre a gente não buscar os nossos próprios interesses, mas buscar o do outro, se colocando como servo, pegando o exemplo de Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação, não achou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas ele tomou a forma de servo. Quer dizer para você que é dever meu e seu tomar a forma de servo. É responsabilidade minha e sua e está à nossa disposição mesmo. Pedro fala sobre nós servirmos uns aos outros. E a gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero destacar mais uma vez: servir
E a posição de servo é uma posição de privilégio no reino de Deus. Sabe me entendendo? Não quer que você saiba que misericórdia, quer dizer que ministério é serviço, então, meu Deus, eu não quero isso para a minha vida. Isso é privilégio. É isso que Jesus nos ensina. Lá em Lucas, no capítulo 22. Lucas, no capítulo 22. Versículo 24. Diz assim: houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Perdão. Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo das minhas tentações. Eu gosto muito dessa passagem porque Cristo aqui ele fala: olha, no mundo, quem está à mesa sendo servido, esse é o maior. Mas e agora? Ele estava servindo aos discípulos. Em João, no capítulo 13, fala sobre Jesus, por exemplo, lavando os pés dos discípulos. E ele diz: olha, se eu sou o Senhor e estou fazendo isso com vocês, assim façam também uns para com os outros. Porque você entenda que no reino de Deus a posição almejada por nós não é a posição de ser servido, é a posição de servir. Essa é a posição de privilégio, essa é a alta posição. A alta posição no reino de Deus é ser servo. Porque Cristo foi assim. Cristo é o maior de todos. Eu creio que ninguém aqui se considera maior do que Cristo. E de fato não somos. Mas ele se fez servo. Ele serviu. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, serviço é uma posição de privilégio. Então, o ministério é um privilégio mesmo. Servir uns aos outros é um privilégio. E com o dom que Deus lhe deu. Porque você entende que o dom que você recebeu é com o propósito de servir a outra pessoa. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Eu gosto muito dessa passagem que Pedro diz que nós deveríamos servir uns aos outros conforme o dom que Deus nos deu. Você entende que o propósito de você ter um dom é para servir o seu irmão. Não existe outro motivo. Afinal de contas, qual o benefício teria de você ter uma habilidade, um dom dado da parte de Deus, só para você dizer: rapaz, eu tenho essa habilidade. Você consegue me entender? O propósito dos dons é o serviço. É que você desempenhe algo no corpo de Cristo. E é por isso que nós temos diversos dons. Para que nós possamos cooperar juntos. Você me entende? O propósito de nós recebemos o dom é para o serviço. Eu gosto de lembrar que Jesus, quando aqui na terra, ele não fez nenhum milagre para si mesmo. Pelo menos eu não me recordo. Se você conseguir, você depois pode me corrigir. Mas eu não me lembro de um milagre que Jesus fez para si próprio, para o benefício próprio. Eu pensava, por exemplo, que Jesus tinha andado nas águas porque ele tinha se atrasado. Esse era meu entendimento. Jesus subiu ao monte para orar. Aí, como ele orou lá, os discípulos pegaram um barco, foram apressados. Jesus chegou na beira do mar e fez: eita, os discípulos já estão lá no meio do mar. Vou ter que andar sobre as águas agora. Mas não foi isso. A Bíblia diz que Jesus chega na beira do mar, vê que os discípulos estão atormentados pela tempestade, pelos ventos, o barco balançando, eles agoniados. Jesus fez: eita, eu vou ter que ajudar eles. Aí ele anda sobre as águas, para ir até eles lá e acalmar eles, acalmar a tempestade e tranquilizar eles. Você entende que Jesus não fez nenhum milagre para si próprio.
Pelo contrário, quando ele estava na cruz, ele disse, se eu quisesse, eu pedia ao Pai agora, e veria uma legião de anjos. Se eu quisesse, eu acabava com essa brincadeirinha aqui agora. Mas ele não veio para fazer a própria vontade. Ele despendeu os seus dons, a sua habilidade, o seu ensino, o seu tempo para os outros. Você me entende? Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, e ele não transformou pedra em pão. Mas a multidão com fome, ele multiplicou o pão e o peixe. Você consegue me entender? Os dons são para o serviço, são para servirmos uns aos outros. E eu quero dizer para você, talvez você olhe e diga, rapaz, eu não sei qual dom eu tenho não. Eu não sei se eu tenho um dom não. Primeiro eu quero dizer para você que você tem um dom, amém? Todo mundo recebeu um dom da parte de Deus, né? Talvez alguém diga, rapaz, do corpo de Cristo eu sou o apêndice, né? Só serve para dar problema. Mas você tem um dom, você tem um propósito, uma missão para desempenhar nessa terra. Isso. Mas sabia que muitas vezes a gente vai conhecer o nosso dom durante nosso serviço? Às vezes espera descobrir o dom específico para começar a servir. Ou então, ao contrário, a gente acha que tem só um dom e aí só espera servir naquela coisa específica, sendo que, primeiro, quero que você saiba que o dom vem da parte de Deus. Então, muitas vezes você vai ser usado por Deus em algo que naturalmente nem parece que você seria bom. Rapaz, eu acho que eu nem conseguiria me dar bem, por exemplo, com criança, mas você começa a servir, e aí quando você olha, você já não se vê mais fazendo outra coisa da sua vida. Você sabia, por exemplo, que tem uma curiosidade aqui aleatória, né? Mas você vai entender. Tem uma pequena parcela da população mundial que tem a capacidade de mexer só as orelhas. Só as orelhas. Ela consegue mexer só as orelhas, sem mexer nada do rosto. E eu não sei se você está tentando fazer isso no seu lugar. Eu descobri já que eu não consigo. Eu tentei fazer isso, mas não consigo. Mas uma parcela tem. Mas talvez alguém essa manhã, ou alguém no mundo, quando parasse para pensar sobre isso, descobrisse, rapaz, é mesmo. Eu consigo mexer a minha orelha. Mas enquanto nunca tentou, não sabia que tinha essa capacidade. E às vezes vai ser assim no reino de Deus. Às vezes você vai ser convocado para fazer um serviço que você vai dizer, rapaz, eu não sirvo para fazer isso. Eu sou a pessoa perfeita para não fazer esse serviço. E quando você começar a servir, você vai dizer, rapaz, eu acho que eu nasci para isso. E às vezes nem no meio do serviço, talvez você vá servir num trânsito, você diga, rapaz, eu não sou o maior especialista sobre carro, manobrar carro, alguma coisa do tipo, mas no meio daquele serviço, você começa a ajudar outras pessoas, começa a chegar alguém novo convertido, você começa a aconselhar ela, ou chega alguém, passa alguém ali na frente, você evangeliza ela, você vai, rapaz, descobrir, eu tenho uma facilidade para alcançar, para evangelizar outras pessoas, e aí você começa a se direcionar para aquilo que Deus lhe chamou. Você entende que a gente precisa começar a fazer algo, e aí você vai conhecer o dom que Deus lhe deu, e aí com esse dom você serve as pessoas. E eu quero abrir até um parênteses, isso não quer dizer que você só vai servir no dom, naquilo que eu sou, rapaz, eu sou fera nisso, então só vou servir nisso. Não é assim não. Até porque essa é a graça do reino de Deus, mais uma vez, é a gente desfrutar da graça de Deus operando naquilo que a gente não é bom. Você consegue me entender? E às vezes, não sei se já passou por isso, a gente pensa, rapaz, eu tenho um desejo de servir no louvor da igreja, isso arde no meu coração, mas eu não canto tão bem quanto Cicrano, eu não canto tão bem quanto fulano. É o meu caso. Mas se Deus lhe chamar, meu irmão, tem algo específico que só você vai poder fazer. Porque no reino de Deus não é sobre as nossas habilidades naturais, é sobre o dom que Deus nos deu. Obviamente, isso muitas vezes vai se manifestar numa habilidade para aprender a tocar um instrumento, numa facilidade para ensinar, numa habilidade para organizar. Mas às vezes vai se manifestar naquilo que a gente nem sabe fazer. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, diz, olha, vejam a natureza da vossa vocação. Porque não foram chamados muitos fortes segundo os homens, nem muitos sábios segundo os homens, nem os que são. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas, escolheu as coisas loucas, escolheu os que não são, para reduzir a nada os que são. Qual o propósito? Para que na presença do Senhor ninguém se glorie. Se fosse uma habilidade simplesmente nossa, talvez você dissesse, rapaz, eu sou o cara, olha como você fazer isso. Mas a graça do reino de Deus é isso mesmo. É principalmente quando a gente serve naquilo que naturalmente nem era para a gente. É o que Pedro fala aqui, ele diz, olha, aquele que fala segundo os oráculos de Deus.
não é segundo a sua própria sabedoria, não é segundo a sua própria filosofia humana, é segundo aquilo que Deus falou. E aquele que serve, sirva na força que Deus lhe dá. Até qualquer serviço precisa ser feito na força de Deus, na graça e na unção de Deus. Para quê? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Você consegue me entender? Isso é ministério. Ministério é serviço. E por ser serviço, nós entendemos que nós servimos a alguém, servimos a Deus. É Ele quem dá as ordens, é Ele que dá as instruções, é Ele que dá o norte, é Ele que nos conduz, é Ele que diz o que é, o que não é. É Ele que nos chama. Nós servimos a Ele por amor. Amém? Mais uma vez, você não serve a Ele por um peso de obrigação. Sem dúvida, eu quero que você entenda que há um dever incumbido a nós. Amém? Não é simplesmente uma questão de, se eu quiser, tudo bem, se eu não quiser, tá. Não, todos nós somos chamados e convocados a Deus para servir. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que sobre ele pesava essa obrigação, mas que ele fazia de boa vontade. E assim ele tinha galardão. Você consegue me entender? Existe uma missão que não sou colocada, mas é um privilégio isso. E além disso, por sermos serviço, significa que a gente às vezes vai abdicar da nossa vontade. Porque a gente não é o nosso Senhor, amém? O Senhor da nossa vida não somos nós, é Cristo. E às vezes Cristo vai pedir de nós alguma coisa que não nos seja confortável. Servir e fazer algo que para nós talvez não seja tão comum ou tão agradável. Mas eu gosto sempre de lembrar de quando Jesus evangelizando para a Samaritana, e depois que ele termina de evangelizar, os discípulos chegam. Os discípulos tinham ido para buscar comida. Os discípulos chegam, Jesus nem belisca, nem vai atrás da comida. Então o que é que os discípulos pensam? Rapaz, alguém deve ter vindo aqui e dado comida para Jesus. Aí Jesus diz: gente, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha um suprimento de energia e de graça e de sustento que ia além de um alimento natural. E eu quero dizer para você que durante o serviço, talvez aquilo não seja tão confortável, tão agradável para você, ou tão fácil, naturalmente dizendo. Mas existe um suprimento da parte de Deus em fazer a vontade dele. Paulo, ele vai dizer, eu quero ler com você lá em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1. Versículo 28. Vamos ler a partir do 27, diz assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eu gosto dessa passagem porque Paulo fala do seu esforço, sua dedicação para alcançar as pessoas, mas ele diz que é segundo o poder de Cristo que operava nele. Quer você entender que é um poder de Cristo sobre você para desempenhar um serviço que ele chamou. Como alguém disse certa vez, aquele que ele chama, ele mesmo capacita. Nós não servimos na nossa força, nós não servimos apenas na nossa habilidade, nós servimos segundo o poder de Cristo que opera em nós. E qual o propósito do nosso serviço? É para alcançar as pessoas. É isso que Paulo diz: eu me empenho ensinando, advertindo, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E esse é um outro ponto que eu quero destacar, é que o nosso serviço, ministério é esse, é um serviço para alcançar as pessoas. É um serviço a Deus para as pessoas. Paulo fala em Efésios capítulo 4, quando ele fala sobre os 5 dons ministeriais, ele diz que o propósito era a edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos para o seu próprio serviço. Ele fala até que nós cheguemos à perfeita varonilidade, à maturidade do corpo de Cristo. Ele diz que é essa justa cooperação de cada parte que promove o próprio crescimento do corpo. Quer você entender que o serviço, o ministério, o serviço no corpo de Cristo é para as pessoas, é para alcançar outras pessoas. Esse é o propósito. Paulo disse que era para isso que ele se empenhava. E eu quero que você perceba o quão vai se tornando ainda mais sério o serviço. Porque nós não estamos falando sobre servir as cadeiras. Nós não estamos falando sobre servir a uma instituição simplesmente. Nós estamos falando sobre servir e alcançar as pessoas pelas quais Cristo morreu. Você consegue me entender? Imagina que eu fizesse uma compra
de 20 mil reais, comprasse uma placa de vídeo, e dissesse assim, rapaz, vai lá pegar para mim? Não sei você, mas eu tenho uma agonia. Eu estava dizendo para um amigo meu esses dias no trabalho, disse, rapaz, tem uma coisa que eu teria muito receio de trabalhar, é trabalhar com vídeo. Porque vai que eu quebro um negócio daquele, eu vi uns caras colocando as placas de vídeo lá onde eu trabalho, chega... É um trabalho, um serviço com algo muito precioso. E por conta disso exige cuidado. Você consegue me entender? Você entender que o nosso serviço é para pessoas. E às vezes a gente pensa, eu estou servindo a pessoas, né? Então, mas são pessoas pelas quais Cristo morreu. Pessoas pelas quais Cristo pagou o seu alto preço. É isso que Pedro, por exemplo, vai falar em 1 Pedro. Ele diz assim, para os presbíteros, que eles não apacentem o povo de Deus como que dominadores daqueles que lhe foram confiados. Quando você serve as pessoas, você está servindo a pessoas que Deus lhe confiou servi-las. Eu creio que você que tem filho, você não colocaria qualquer pessoa para servir o seu filho. Se você colocar alguém dentro de casa para cuidar das coisas do seu filho, você não colocaria alguém que faz de qualquer jeito ou que faz com desleixo, porque você entende que é alguém muito precioso para você. Assim Deus também espera de nós um serviço de excelência, porque ministério é serviço às pessoas de Deus, ao povo de Deus, aos filhos de Deus. Você consegue me entender? Isso é ministério. E, mais uma vez, é serviço. E serviço a Deus. E esse é o interesse de Deus. Eu amo lá em Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz assim, rapaz, eu desejo enviar Timóteo. Porque ninguém eu tenho que se preocupa tão sinceramente por vocês. Aí eu gosto que ele diz depois, ele diz, porque os outros buscam os próprios interesses e não os de Cristo. Qual eram os interesses de Cristo? Os interesses das pessoas. Ano passado, eu fui assistir um filme muito profundo chamado A Pequena Sereia. E teve uma cena que me marcou muito na Pequena Sereia. Chega uma hora que tem lá eu fui falar isso no departamento, eu disse que era um caranguejo, uma lagosta, então eu não vou dizer o bicho, mas tem um bicho lá, que é o Sebastião, tá certo? E aí o que ele é, mas ele é um bicho, tipo um caranguejo, uma coisa assim, mas eu não vou deter nisso não. Mas ele chega para o rei, lá, né, acho que é o rei Tritão, né, eu me esqueci o nome, né, é isso mesmo? Obrigado. E aí o rei disse, rapaz, eu preciso de alguém para cuidar da minha filha, porque a Ariel queria ir para o mundo, olha só, queria ir para o mundo, queria conhecer a terra. Aí o Sebastião diz, rei, o senhor precisa de alguém que fique de olho nela, que cuide mesmo dela, que se preocupe, que fique atento, tal. Aí ele diz, mas eu não sei quem é que o senhor pode mandar. Aí o rei fica olhando para ele, ele diz, eu não, eu sou servo do Senhor, eu sou mordomo de você, do Senhor, não sou mordomo dela não, sou mordomo do Senhor. Aí ele diz, sabe como é que você é meu mordomo? Evitando que minha filha vá para o mundo. Mas eu naquele momento eu gravei aquilo, eu disse aquilo foi bíblico. Isso que é o nosso serviço ao rei. Servir ao rei é servir aos filhos do rei, preservando a vida deles. Muitas vezes você vai servir ao rei evitando que o seu irmão não vá para o mundo. Você consegue me entender? O que você entender é que servir a Deus é servir as pessoas. Porque alguém diz, não, meu serviço é para Deus, então eu fui chamado só para dar glória a Ele, só para glória. Ei, você serve a Deus servindo pessoas. Paulo fala em Hebreus no capítulo 6, ele diz que ele não é injusto para esquecer do seu serviço demonstrado por amor ao seu nome, porque vocês ainda têm servido os santos. Como é que eu demonstro amor a Ele, o meu serviço a Ele, servindo aos santos? Quando Paulo fala aos Colossenses, ele diz que nós deveríamos servir de todo o coração, servindo como ao Senhor. Tudo quanto a gente for fazer, tem que fazer como para o Senhor, porque no final das contas é a Ele que estamos servindo. Ele está falando sobre servir as pessoas. O nosso serviço às pessoas é de todo o coração, como ao Senhor, porque quando a gente serve as pessoas, a gente serve a Ele. Você entender que ministério é servir pessoas. Ministério é ajudar pessoas. Não existe ministério longe de pessoas. Você consegue me entender? Porque esse é o interesse de Deus. O interesse de Deus é pessoas. E se você não buscar os interesses de Deus, você não vai lidar com pessoas. Mas se você buscar os interesses de Deus como um bom servo, você vai ter que servir pessoas. Você consegue me entender? A Bíblia diz, por exemplo, e por que eu quero deixar isso bem claro? Porque isso faz com que a gente não pare o nosso serviço. Olha só, Paulo, eu amo ver as atitudes de Paulo, porque Paulo foi perseguido, foi apedrejado, passou por pressão, por um monte de coisa,
mas continuou servindo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ele fala que, ele diz, olha, eu me deixei gastar e ainda me deixarei gastar por vocês. Aí uns versículos depois ele diz, será que quanto mais eu amar vocês, menos serei amado? Paulo estava sendo rejeitado por alguns, e por alguns que ele mesmo tinha sido uma bênção para a vida deles, mas eles começando a descredibilizar Paulo. Mas eu gosto que Paulo não faz, está vendo? Por isso que eu não sirvo as pessoas, por isso que eu não quero saber de ministério, por isso que eu não quero servir ninguém, porque as pessoas não me valorizam. Paulo te diz, rapaz, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. E por conta disso, ainda que por mais que eu ame vocês, continue sendo amado menos, eu me deixei gastar e ainda me deixarei gastar por vocês. Quando a gente entende qual é o propósito do nosso serviço, porque se a gente acha que o serviço é para nós, então quando algo fere a nossa vontade, a gente deixa de servir. Rapaz, eu vou botar essa água porque me é agradável, mas se pedir para botar aqui fora não me é mais agradável, então eu largo o meu serviço. E o meu serviço é para ajudar pessoas. Paulo, eu gosto que João ele faz assim, nós conhecemos o amor em que Cristo morreu por nós, e agora nós damos a nossa vida pelo nosso irmão. Esse é o Evangelho. Agora a gente despende a nossa vida em prol uns dos outros, porque a gente está servindo, a gente não está sendo o nosso Senhor. Você consegue me entender? O serviço é para alcançar pessoas e para a glória de Deus. O serviço não é para a nossa autopromoção. Afinal de contas, eu gosto que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, logo depois de ele estar falando sobre isso, olha, importa que nos considerem como servos, como ministros, como encarregados daquilo que nos foi confiado, que sejamos achados fiéis. Aí ele diz assim no versículo 7, pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Paulo aqui diz, rapaz, ninguém tem oportunidade para se gloriar, porque aquilo que a gente tem foi Deus que nos deu. Aquilo que a gente sabe fazer melhor foi o Senhor mesmo que nos atribuiu esse dom. Mas então a gente tem nem que se gloriar. O nosso serviço é para a glória de Deus, é para que as pessoas vejam a Deus. E mais uma vez, por que isso é importante? Primeiro, porque se você criar seguidor para vocês, não muda a vida de ninguém. Você consegue me entender? Se eu criar os seguidores de Lucas Dantas, rapaz, o povo só vai perder tempo. Porque o que salva, o que muda a vida é seguir a Cristo. A gente está aqui para que pessoas conheçam a Cristo. Isso assim também a gente de viver preocupado. Rapaz, ninguém me vê. Rapaz, o nosso serviço não é para que as pessoas nos vejam. O nosso serviço é para que as pessoas vejam Cristo. Então, se a gente desaparecer, ninguém lembrar mais da gente, esquecerem da gente, está tudo bem. Eu gosto que Pedro, na sua segunda carta, talvez, eu penso que ali Pedro já estava sabendo que estava perto da sua partida, e ele começa a dizer várias vezes, eu vou repetir isso para que quando eu partir vocês não esqueçam disso, vocês não esqueçam das minhas palavras. Eu posso estar enganado, mas eu não lembro de Pedro dizendo assim, eu estou falando isso para que vocês não esqueçam de mim. Não, eu estou falando isso para que vocês não esqueçam que Cristo ele vai voltar. Ainda que depois que eu morra, comece a surgir conversa, está demorando aí. Assim como um dia para Deus vale como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. As pessoas podem dizer assim, rapaz, está demorando, mas é apenas a misericórdia de Deus. E ele começa a falar várias vezes, estou falando isso para que vocês não esqueçam das palavras que eu lhes disse. Qual era o empenho de Pedro? É que o pessoal colocasse Pedro é o cara. Disse, não, vocês precisam lembrar de Cristo, precisam lembrar da mensagem. Você entende que o nosso serviço é um serviço para as pessoas, para a glória de Deus. Ele não é para promoção pessoal, ele não é para que a gente se exalte. Lá em Mateus no capítulo 6, Jesus fala sobre pessoas que davam esmola para serem vistas. E eu quero terminar com isso porque ele diz, quando você for dar a sua esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que faz a direita. Isso não quer dizer que você vai ter que esconder um segredo da mão e dizer, o que é isso agora? Vai ter que botar a mão para trás para não ver. Não é isso. Ele diz, olha, quando você for dar esmola, não façam que toque trombetas diante de você. E eu não estou dizendo com isso, né, porque pessoas levam para o extremo, né? Não quer dizer que a gente não pode fazer uma campanha no Instagram mostrando que a gente está assistindo pessoas, não é sobre isso. O propósito que Jesus fala ali é o serviço com o fim de ser visto. Sabe qual é o mais triste disso? Ele diz, é que essas pessoas que fizeram isso já receberam o seu galardão. Servir para ser visto é receber um galardão muito pequeno, porque ele diz que aquele que faz em secreto, aquele que não faz com o objetivo de ser visto,
aquele que vem em secreto. Ele é quem galardoa. Eu quero dizer para você que o galardão da parte do Senhor é melhor que qualquer galardão humano. Eu estou querendo destacar isso essa manhã, porque se a gente entender que isso é ministério, isso é serviço, a gente não deixa de servir por qualquer coisa. A gente não vai deixar de servir quando aquilo não nos for agradável, porque a gente não está servindo a nós. O ministério é serviço a Deus. A gente não vai deixar de servir quando a gente não for visto, porque não é para a nossa glória. Então, eu não estou servindo para isso mesmo. Rapaz, mas ninguém me viu. É para que vejam a Deus. Se viram a Deus, ótimo. E a gente vai entender também que existem dois extremos. Tem gente que serve, aí se não recebe um elogio, faz: rapaz, eu acho que eu não servi bem, eu acho que eu não estou fazendo isso tão bem. A gente não está servindo para isso não. Se você fez o seu papel, se você evangelizou, se você serviu aqui na igreja e talvez você não viu o seu resultado naturalmente falando, não se preocupa. Aquele que vem em secreto, ele galardoa. E você vai ver Paulo servindo tantas vezes e sendo menosprezado, servindo tantas vezes e não tendo o retorno que era esperado. Ele fala para o Gálatas: povo pelo qual eu sofro novamente as dores de parto. Paulo tinha ido lá pregar o evangelho, o povo começou a se desviar de novo. Talvez alguém dissesse: rapaz, esse serviço de Paulo está mal feito. Mas Paulo não estava servindo para ver o resultado simplesmente natural. Você consegue me entender? Ele estava servindo a Cristo. Então ele entendia se as pessoas me reconhecerem ou não, se as pessoas agirem de acordo ou não. Ele vai dizer em 1 Coríntios, nos versículos anteriores, o que a gente leu do 7, ele diz: eu não sou julgado por ninguém, e nem eu mesmo me julgo. Quem me julga é Cristo. O que ele está fazendo? Eu sou apenas servo dele. É Ele quem diz, é Ele que me avalia, é Ele que me respalda. E por isso Ele não parava por qualquer coisa. Ainda que o seu exterior se desgastasse, o seu interior se renovava dia após dia. Ele disse que Ele fazia tudo isso porque Ele almejava a recompensa celestial. O dia em que Ele vai se apresentar diante de Cristo e dar cabo, e prestar contas de tudo aquilo que Ele havia feito. Você consegue me entender? Você entende que todos nós temos um ministério a cumprir, um serviço a realizar. O que precisamos fazer é utilizar dos dons que Deus nos deu para servir as pessoas que o Senhor está nos confiando servir. Nós temos uma missão para cumprir. Você consegue me entender? O que precisamos fazer, eu quero terminar. Paulo fala em Colossenses no capítulo 4, ele diz assim: ei, diz a Arquipo. Eu amo essa passagem, você pode ler lá em Colossenses capítulo 4, porque Paulo no finalzinho da sua carta, ele abre como se fosse um parênteses e diz: ei, e avisa a Arquipo, atenta para o ministério que ele recebeu, cuidando de fazer com uma dedicação. Sabe, eu quero terminar essa manhã dizendo para você: você tem um ministério. Eu quero dizer para você: atenta para o ministério que você recebeu, atenta para o serviço que Deus lhe deu, se empenhe em fazer isso. A gente está servindo a Deus, a gente está servindo a pessoas, e a boa notícia é que Deus não é injusto. Deus não é injusto para esquecer do seu serviço. Você vai poder colher dessas coisas aqui nessa terra, e melhor ainda, na glória. Naquele dia que a gente vai olhar para Ele, a gente vai olhar para Ele e vai dizer: rapaz, e depois de a gente receber todas essas recompensas, Senhor, o Senhor ainda é digno, porque tudo aquilo que nós fizemos, ou fazemos, ou falamos, executamos, é debaixo da graça dEle. Amém? Isso é ministério. Amém? E eu quero dizer para você que é uma honra, é um privilégio. Meu Deus, servir, passar por tudo isso, quer dizer que é serviço, quer dizer que tem hora que eu não vou ser reconhecido, quer dizer que tem hora que eu vou fazer o que eu não quero. Exatamente. E continua sendo maravilhoso. Eu admiro porque Paulo preso, aprisionado, perseguido, ele diz: ei, Timóteo, vem participar comigo. A gente não convida alguém para algo que é ruim, não é verdade? Eu já passei por coisa de não querer convidar a gente porque não sabia se o negócio ia ser bom. Você já fez isso: rapaz, eu vou para um canto, mas não sei se vai ser bom, não vou convidar ninguém não. Mas quando a gente vai para um canto, talvez o lugar foi cansativo ir, gastou o nosso dinheiro, gastou o nosso esforço, mas foi tão bom que a gente diz: ei, vem comigo, mas é longe, mas vai valer a pena. É isso que Paulo diz: ei, Timóteo, sofre comigo, participa comigo, como um bom soldado. E o soldado, ele não está empenhado em fazer a sua própria vontade ou se envolve com coisas dessa vida. O seu desejo é agradar aquele que o alistou, aquele que o arregimentou. Bem, então, como companheiros de ministério, vamos atentar para o ministério que o Senhor nos concedeu, porque isso é ministério, é serviço. Amém? E é uma honra, é uma alegria. Amém? Amém? Eu queria orar com você. Pai, nós te damos graças por essa manhã, Pai. Nós nos colocamos mesmo, Pai, à sua disposição, Pai, para fazer a sua vontade, Senhor. Que o Senhor continue a nos sinalizar, Pai,
naquilo que o Senhor nos tem confiado, a forma como devemos fazer, Senhor. Queremos fazer do seu jeito aquilo que o Senhor nos tem confiado, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, e nos colocamos à sua disposição, Pai. Assim como Isaías, Pai, que o Senhor possa nos ver mesmo, Pai, nas necessidades que o Senhor encontra, Pai, e possa encontrar em nós, Pai, alguém disposto a fazer a sua vontade. Nós te damos graças, Pai, por essa manhã, Senhor, por cada um de nós, Pai, cada membro, Pai, desempenhando bem o seu serviço, Pai. E nós podemos manifestar a sua glória para esse mundo. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que maravilha.